Oi, eu sou o Fábio. E eu sou a Larissa. E esse é o Coisas de TV, o canal que tá aqui pra falar pra você pela enésima vez que tudo que acontece de ruim na vida da gente é pra melhorar. É pra melhorar. E agora vai melhorar ainda mais, quer dizer, vai melhorar vezes dois, né? Porque a gente vai ter uma continuação da história do Candinho, que já veio aí de Eta Mundo Bom. Eta Mundo Bom ganhou uma continuação chamada Eta Mundo Melhor, que vai estrear, é a próxima novela das 6. E nesse vídeo a gente vai trazer a sinopse, os personagens, tudo que você precisa saber para ver se você vai assistir ou não essa novela que já vai ser um sucesso de audiência. Essa eu acho que a gente não tem. Eu não tenho nem dúvida. No que a gente já viu as chamadas das pessoas caindo no chiqueiro, eu acho que assim, não tem como não ser sucesso. Tem um burro, tem personagens que as pessoas já conhecem, tem gente caindo no chiqueiro, já tá tudo feito. 25 pontos de audiência quando o Burro Policarpo derrubar a Dona Cunegundes na lama. Nossa, sim, venceu já, não precisa de mais nada. A sinopse, embora seja uma continuação, é bem robusta. E ajuda o fato que a Globo agora tá ajudando a gente, mandou um A documentinho gente com não vai toda a poder sinopse. reclamar dessa vez. A gente tem sinopse, a gente teve convite pra festa, a gente teve convite pra coletiva, então a gente sabe tudo que a gente precisa saber dessa novela por sem precisar da ajuda do Zamenza. Que é um fofo sempre ajudando. Obrigado, Sim, Zamenhof. exatamente. Até agora tinha sido ele que estava segurando esses vídeos todos. A novela começa no final da década de 40, alguns anos após o final de Eta Mundo Bom. O protagonista continua sendo o Candinho, que é o Sérgio Guizé, e ele mora em São Paulo com seu grande amigo Policarpo, que agora mudou de ator, né? Agora é uma atriz que faz o É uma Policarpo, é uma jumenta. a jumenta Juliana. Não é o mesmo burro Policarpo. Eu esqueci, antes era um jumento, esqueci o nome do querido, do Divo, mas agora é a jumenta Juliana. A Juliana interpreta agora o Policarpo. Essa mudança de ator, mas a gente tem que lidar com essas coisas, né? Acontece. Você vê que ela é uma atriz de método, né? Ela tá interpretando um burro. E aí, ele mora na mansão de sua falecida mãezinha. E aí, nessa novela, a gente vai acompanhar um sofrimento de Candinho. Ele perdeu seu filho, o Júnior, que é interpretado pelo Davi Malísia. Na verdade, não é perder o filho, não é uma coisa tipo um sapato que a gente perde, um fone de ouvido Bluetooth que a gente perde. A criança foi sequestrada. Por quem? Pelo Ernesto, personagem do Heriberto Leão. E aí você vai me perguntar, pera, Mas não morreu? não morreu? Eu acho que o Valsir deu uma esquecidinha nisso. Porém, eles falam, não, na verdade estava vivo, ele voltou e vai trazer o caos nessa novela. A desculpa que eles usaram é que, na verdade, o Ernesto foi encontrado morto, mas ele não estava morto. Aí ele ficou em coma muito tempo no hospital. E aí depois ele se safou e sobreviveu. Foi essa a justificativa que tivemos sobre a volta do Ernesto. E aí, o que o Ernesto vai fazer nessa novela? Ele vai seduzir a Filomena, a Filó, que é a Débora Nascimento, que ela não vai aparecer na novela. Então, essa vai ser uma daquelas histórias que a gente vai ficar sabendo, porque algum personagem vai nos contar. Tipo, não vai ter nem flashback. Ela não foi contratada. É a dublê da Camila Queiroz que vai fazer essa cena, É, de né? ser muito vai aparecer de trás. E ele vai convencer ela a esperar ele num local. Ai, não, marca um date lá, um encontrinho, né? E ele foi lá, na verdade, com ela pra roubar, né, a criança do Candinho. Aí depois ele descobre que o lugar que ele foi, né, encontrar com ela pegou fogo e ela não vai poder participar da novela, infelizmente. Nossa, que morte terrível, né? Morrer sem participar de uma ceninha. No começo eu só tinha ouvido falar que ela morria no incêndio, mas eu não sabia exatamente como esse incêndio se dava, então tem a ver com o Ernesto. Vocês já veem aí que é culpa do vilão. Aí o vilão vê, eu tô aqui com uma criança, a mulher pegou fogo, né? O que eu vou fazer? Ele decide largar o Júnior num sítio no meio do caminho de onde ele tava indo, e aí ele entrega aí a criança para a Zuma, que é a dona de um orfanato, interpretada pela Heloísa Perissé. Esse aqui é o núcleo chiquititas da novela, você deve ter visto nas chamadas. A Azuma, ela batiza o Júnior, ela dá o nome de Samir, e aí ele faz o quê? Ele começa a ser maltratado pela diretora do orfanato, porque ela é meio bruxa, ela é meio carrasca,
ela não gosta de ver órfão cantando, ela explora os mini queridos fazendo eles trabalharem, costurarem, fazer um monte de coisa pra obter um lucro. Ela é bem vilã de novela infantil, né? A Heloísa Perecer falou um pouco sobre o background da personagem, assim. Diz que, na verdade, ela também tinha sido uma criança que foi abandonada, que não teve, né? Não participou de uma novela da Manuela Dias pra ter amor de mãe. Então, diz que ela meio que reproduz esses maus tratos que ela recebeu nas crianças. E que ela mesma, às vezes, tem uma postura um pouco infantil quanto às crianças, porque, assim, como ela foi abandonada e tal, tipo, diz que às vezes ela trata as crianças como se ela também fosse criança. Tipo, não, pega, isso aqui é meu, essa comida é minha. Tipo, uma coisa meio vilã de novela infantil mesmo, eu senti uma vibe assim. Sabe o que isso quer dizer, né? Você sabe que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar o opressor. Exatamente, é isso que aconteceu com a nossa querida ou não tão querida, assim, Zuma. Agora, a mãe do Candinho, ela faleceu, né? A dona Anastácia. Ai, Que era a Eliane Giardini. E aí, com isso, a herança de Xuxia fica inteirinha com o Candinho, porque ele é o filho, né, legítimo dela, que ela passou a novela inteira procurando e tal. E isso acaba irritando nossos vilões queridos, que são o Celso, que é o Rainer Cadete, e a Sandra, que é a Flávia Alessandra. O Celso, inclusive, termina, na verdade, Eta Mundo Bom. Nem ele era vilão, mas ele tinha tido uma certa redenção. Mas é aquela coisa, né? A pessoa, às vezes, quando tá falando de dinheiro, às vezes a parte ruim fala mais alto, né? A herança de titia é uma coisa... As joias de titia é um tópico sensível. E aí o Celso sabe que o filho do Candinho tá no orfanato, porque ele reconheceu novela de Valsir Total, isso, uma marca de nascença na criança. Olhou e falou assim: olha, aquilo ali é uma marquinha de nascença de nossa família. E aí ele suborna a Zuma pra ela manter o bebê ali no orfanato e bem longe da família. E o Celso também faz uma espécie de pequenas empresas, grandes negócios, e ele incentiva o Candinho a abrir uma fábrica de biscoito. Outra coisa extremamente Valsir, né? Já tivemos fábrica de bombom, agora vai ter fábrica de biscoito. Ele abandona a fábrica de sabonete de Itamundo Bom e compra a fábrica de biscoito Encanto, que é essa aqui, inclusive, né? Nós temos o biscoito Encanto. Que tem até o Policarpo. É muito bom esse biscoitinho, inclusive. Tem o Policarpo. Bem gostoso, mas não pode comer o de baunilha depois de comer o de chocolate, né? Porque o chocolate é bem mais doce. Você achou doce? Eu não achei doce, não. Olha que eu sou chatinha. Não. É levemente doce. É que o outro é muito menos doce. Então aí o outro não tem gosto quase, né? Assim, tipo, é bem bolachinha de vó. Bolachinha de nata, de vó. Além do Policarpo, o Candinho tem 2 parceiros inseparáveis. Como eles não conseguiram assinar contrato com os parceiros da novela anterior, tiveram que trocar os parceiros, mas esse praticamente foi um reboot dos personagens. Eles são os mesmos, só que em outras pessoas. O primeiro é o professor Asdrubal, que é interpretado pelo Luiz Miranda. Ele é amigo do Pancrácio, que era o Marco Nanini na novela anterior. E aí ele vai ajudar a encontrar o filho do Candinho. E aí, do mesmo jeito, se fantasiando, fazendo trambique, essas coisas. Ele é o professor trambiqueiro da novela. E aí o outro amigo do Candinho é o Picolé, que é interpretado pelo fofíssimo Isaac Amendoim, que ele é sobrinho do Pirulito, que era o JP Rufino na novela anterior. E aí ele vai ser a criança fofa da vez. Porque se tem uma coisa que a tia do sofá gosta de ver, é um professor trambiqueiro se vestindo de mulher, um burro e uma criança fofa falando, sendo amigo do Candinho, né? Sim. Inclusive, Isaac Amendoim, que é o nosso querido Chico Bento, né? Do filme da Turma da Mônica. Quer dizer, não é a Turma da Mônica, é o filme do próprio Chico Bento, mas do universo da Turma da Mônica. Que tá, inclusive, disponível na Prime Video. Caso você queira assistir. E outra aliada do Candinho é a Dita, que é a Jennifer Nascimento, que ela já estava da novela anterior. E dessa vez ela vai até a capital e ela acaba se apaixonando pelo Candinho. Sim. Ela vai passar por algumas desilusões amorosas com o maldito do Quincas, que é o Miguel Rômulo. E aí ela vai para São Paulo e vai buscar também uma carreira como cantora de rádio. Aí você me pergunta, mas ela é uma aliada feminina? Mas e cadê a Maria, que era a Bianca Bin, que era a antiga aliada do Candinho? Bem, então, a Maria, ela comete aquele erro que é descobrir o segredo final da novela no começo da novela. E aí o que acontece?
a personagem dela sofre um acidente e empacota. Daqui o que a gente sabe é que foi tem a curiosidades que a gente ficou sabendo na coletiva de imprensa. A Dita foi escolhida para ser cantora de rádio porque Valcir foi a um espetáculo dela em que ela cantava, né, no teatro. Falou, nossa, ela canta bem, vou dar o papel de cantora para ela. Então, quando a gente vê a Jennifer Nascimento cantando na novela, vai ser a própria Jennifer Nascimento que estará cantando. Que não tem dublê de voz, nada, ela tá estudando pra fazer aí, tá se inspirando nas cantoras de rádio, tem toda uma questão. Tanto que a voz dela é bem diferente. Vocês podem estranhar porque a voz dela é bem diferente quando ela tá cantando, cantora de rádio, mas é a voz dela, só que ela tá fazendo aula e tal. E quanto a Bianca Bin, ela já gravou o acidente, no dia que ela fazia a coletiva já gravou, falou que, na verdade, o Valcir já tinha tentado matar ela de acidente de carro em Etamundo Bom, não conseguiu, aí agora finalmente ele conseguiu, e ela aceitou porque disse que, segundo ela, não se recusa convite do Valcir Carrasco. Então, é isso. Então ela vai aparecer acho que por 10 capítulos, 14, se não me engano, é bem pouquinho, assim, mas ela faz uma participação. E não volta, ao que sabe, não volta, realmente foi de arrasto. Bom, e além disso, né, mas assim, e a rainha, né, das novelas, das telecomunicações, de um Pix, um mate, um milho, né, a nossa querida Larissa Manoela. Ela não ia estar na novela? Vai estar na novela. Ela interpreta a Estela, né, que é a pessoa que tá bem ali do lado da Maria no seu leito de morte, porque ela é enfermeira. Ela trabalha no hospital. E a personagem, ela tem bom coração, né? Aquela personagem fofa, né? Bem Larissa Manoela mesmo, que a gente tá acostumado, né? Fofa. Quer dizer, não acostumado mais ou menos que ela fez Maria Joaquina. Mas eu quero dizer, na novela da Globo ela fez fofas. E aí ela vai ser essa pessoa de bom coração que vai ajudar as crianças e tal. Depois vai chegar uma hora que ela vai entrar nesse núcleo do orfanato também. Então é aquela pessoa, né, querida, assim, da novela. A outra mocinha, né? E também tem que ter núcleo cômico. Claro que tudo que a gente já falou já é cômico, né? Por si só. Tem um personagem que conversa com um burro, tem um professor que se veste de mulher, com certeza vai ser cômico. Mas tem um núcleo especificamente cômico, que é o do Chiqueiro, o do sítio Dom Pedro II. Que ele tá de volta e agora com novos personagens, para compensar aqueles que precisaram sair porque não negociaram contrato. Agora teremos a Medeia, que é a personagem da Beth Goffman, que ela é irmã do Quinzinho, que é o personagem do Olifontora, o Domo de Terras. E aí, a proposta da personagem é atazanar a vida da dona Cunegondes, que é a Elizabeth Savala. A dona Boca de Fogo. E aí, em algum momento da história, esse povo todo preocupado com dinheiro vai se mudar para São Paulo para supostamente ajudar o Candinho a encontrar sua criança. Ou seja, vão ter que arranjar uma poça de lama em algum canto de São Paulo. Vai ser uma delícia, porque assim, imagina, vai ser aquela coisa bem família busca-pé, né, Mazzaropi na cidade grande, que é essa gente toda do sítio, indo pra São Paulo. O Valcir sabe fazer isso também, só que não vai ser o Valcir que vai estar escrevendo todas essas cenas, né, aí é que nós temos uma questão. Porque o Valcir deixa a novela, já escreveu, inclusive, já tá fazendo outro projeto, já terminou outro projeto, já tá fazendo a novela das 9, o homem não para de trabalhar. Ele escreveu 30 capítulos só de Etamundo Melhor e ele passou o bastão para o Mauro Wilson, porque segundo ele, nós temos que saber a hora de se retirar. Então, ele simplesmente deu pro Mauro Wilson vai... Mas o Valcir saiu, não porque ele quis sair, mas porque a Globo tinha outros projetos pra eles. Um deles é o tal do Dorama brasileiro lá, essas novelas mais curtas, que vão entrar entre o horário do Vale a Pena Ver de Novo e o horário da novela das 6. E depois ele tem que entregar uma sinopse e começar a escrever os capítulos da novela das 9, que entra depois da novela do Aguinaldo. Então, assim, o homem não para de trabalhar, então ele teve que deixar alguma coisa pra trás, e isso daqui ficou com o Mauro Wilson. A direção é da Maura Maltner, né? Que agradeceu muito ao convite de Valcir durante a festa, falou, obrigada, não sei o quê. E o Valcir falou, eu não te convidei, você é um karma na minha vida. Eu falo que ele falou brincando, né, gente? Tipo, as pessoas, eu fui fazer lá essa notícia, as pessoas,
Ai, eu achei que ele pegou muito pesado com ela, tá? Ela começou a rir, assim. É aquelas alfinetadinhas que você dá em amigo. Se ele não quisesse trabalhar com ela, ele não trabalharia, gente. Tipo, pelo amor de Deus, né? Assim. Gente, vocês têm que visualizar que o Valci é uma gay de fórum e a Amora é a mulher gay dele, sabe? Eles se Sim, provocam. Faz parte total, assim, o jeito que eles falaram foi super tranquilo, tal, então, assim, não tem acho que não tem nada disso, não, acho que eles se gostam mesmo. Ela até falou que eles são muito parecidos, tal, enfim, se eles não tivessem feito as pazes, eles não estariam fazendo novela juntos, né, é isso. E outra fofoquinha também da festa de lançamento que a gente esteve, o Mauro Wilson é uma pessoa muito tímida. O outro autor. Você vê, o cara escreveu um monte de série de comédia, novela de comédia, essas coisas. Ele tava sempre nos cantinhos lá, meio tímido. Aí quando pegou o microfone pra falar meia dúzia de palavras, ainda a Amora começou a zoar ele lá no palco. Ele deve ter ficado não sabendo onde enfiar a cara. Ele é uma pessoa muito tímida. É fofo, né? É fofo. Então, tem gente que. É uma constante entre quem gosta de escrever, às vezes ser melhor escrevendo do que falando, né? Mas. Vamos ver como é que vai ficar aí na mão do Mauro. O Valcir diz que ele pegou muito bem. Os atores também dizem que ele pegou o texto muito bem, a cara do Valcir muito bem. Então, vamos ver. A partir do capítulo 30 tá na mão do Mauro Wilson. Aí vocês podem ver se tiver uma mudança muito brusca. E lembrando que temos novidade no nosso clube de membros, que o nosso primeiro vídeo extra pro Plano Maneco do mês de junho, em que sabe aquele jogo que você bota um papelzinho na testa e você tem que adivinhar que personagem que você é? Nós fizemos isso. Eu sou apresentador? Não. Ixi, eu sou padre? Se inscreve aí no Plano Maneco. Opa, se inscreve. Oxe, eu tava caindo. Se inscreve aí no nosso clube de membros, vai estar aparecendo aqui embaixo o link, dá uma olhada lá que tem várias vantagens, além dos vídeos extras. É isso, gente. Aí você me pergunta, por que vai ter uma continuação de novela, sendo que novelas costumam ser histórias que se encerram por ali, né? Bem, essa sequência foi sugestão da Globo, que ela viu que no Rancho Fundo deu meio certo, sendo que essa é uma quase sequência de Mar do Sertão, sendo que na verdade só pegou meia dúzia de personagens de Mar do Sertão, jogou numa outra localidade e contou uma outra história. Aqui vai ser uma sequência de verdade, o mesmo protagonista, muitas coisas iguais, enfim. E originalmente Eta Mundo Melhor ia estrear no começo de junho. Só que aí ela foi adiada porque a Globo viu que Garota do Momento estava dando audiência e mandou a Alessandra Pode dar uma alongada ali. Então, faz a Clarice demorar mais para se lembrar que é a mãe da Beatriz. Foi um pedido do próprio Amaury. Podemos falar isso porque o próprio Valcir falou isso no coletivo. Foi o Amaury Soares que chegou com a ideia de fazer a sequência. E aí o Valcir falou que ele ama, né, Eta Mundo Bom, então ele aceitou. Só que o Valcir, ele é meio reticente a chamar de sequência, de chamar de continuação. Ele fala que é uma novela que se passa no mesmo universo, uma novela que tá ali nessa mesma, tem a mesma energia de Eta Mundo Bom. Eu acho que ele fala isso também porque tem muito personagem que não voltou e eu acho que não necessariamente a história vai ter uma continuação, né, certinha assim. É óbvio que algumas coisas tem, mas muita coisa acho que vai ser mudada, então acho que ele quer ter essa liberdade de mudar muita coisa e as pessoas não ficarem falando que, olha, meu Deus, mas não era uma continuação, o personagem não agia desse jeito, etc. E ele já passou por isso, né? Porque ele fez Verdades Secretas 2. Então, eu acho que deve ter sido meio isso, assim. Como ele percebeu que vai ter muita coisa diferente, ele evitou várias vezes, falar, eu não acho que é uma continuação, pra mim é só uma novela que se passa no mesmo lugar, que parte do mesmo princípio, não sei o que. Ele falou várias vezes que não vê como continuação, embora seja muito mais continuação do que Mar do Sertão, né? E muitos atores ficaram de fora, né, por questões de negociação ou de história e tal. E as ausências que o público mais sentiu foi da Débora Nascimento, da Rose Campos, né? Justamente aí nisso que entra a Rosane Goffman, e da Camila Queiroz. E alguns atores, como a Bianca Binco, a gente já falou, e a Flávia Alessandra vão ter uma passagem relâmpago. A Flávia Alessandra, o que vai acontecer, a gente já sabe de tudo, vou te dar esse spoiler aqui. Ela vai estar presa, não é exatamente presa, porque na época não existia cadeia para mulheres, é meio que um reformatório, um lugar assim, sabe? E por causa das atrocidades que ela cometeu. E aí uma dada hora ela vai tentar fugir com o Ernesto. E aí ela vai sumir. E aí é a grande questão da novela. Se a Flávia Alessandra volta, porque ela não vai morrer, ela vai sumir, ela vai fugir.
Então ninguém sabe se ela morreu ou se ela volta no final da novela. Nem ela sabe, aparentemente. Então, Depende da audiência, né? Se ela precisar de audiência, traz a Sandra de volta. acho que depende do desenvolvimento da história, se tiver alguma necessidade de volta e tal. Ela falou que pode ser que no final, mais pro final ela volte, que isso ainda não foi 100% conversado. E a novela vai continuar apostando em cenários que deram muito certo na parte 1, como o sítio, aí tem a questão do rádio, tinha até a radionovela na versão antiga, né? E o dancing. E a Globo, agora caiu bem pra mim falar essa parte. A Globo promete utilizar inteligência artificial na novela. Você me pergunta como? Nos roteiros? Não, o Valcir falou que ele mexe direitinho nos roteiros que a inteligência artificial ajuda ele a fazer. Mas ela vai usar a inteligência artificial para animar animais, vai fazer com que o Policarpo tenha mais reações graças à inteligência artificial, e também para transformar fotos antigas de São Paulo em cenários e tudo mais, enfim. Ela tá utilizando, a Globo tá empenhada em utilizar. Por um lado, ela faz campanha para falar, não, gente, cuidado com a inteligência artificial. No outro, ela fica fazendo quadro de humor com inteligência artificial no Fantástico. Então, enfim. Tapa aqui, descobre ali, né? O Valser, inclusive, desmentiu essa história de que ele usa inteligência artificial para escrever, né? Ele falou que ele usa a inteligência artificial para fazer escaletas do roteiro, não sei o quê. Para estruturar algumas coisas e para fazer pesquisa, né? Não é nem para fazer escaleta, era para estruturar algumas coisas e fazer pesquisa. Mas diz que escrever a história, ele escreve tudo. Então, ele falou que era para se organizar, né? Ele usou essa palavra, para se organizar. O que aí eu até entendo um pouco. Eu acho que realmente para fazer 3 novelas ao mesmo tempo, eu acho que ter um negócio ali, tipo, o que é cada uma, o que você pesquisou para cada uma, eu acho que pode até funcionar. Um chat GPT ali, eu nem vou julgar tanto disso. E a música de abertura, que muita gente estava se perguntando, vai ser o Sanfoneiro Só Tocava Isso, que é a mesma, só que agora quem vai cantar é a Lauana Prado, que é uma cantora sertaneja e tal. E a música ela foi exibida ali no teaser, na festa de lançamento. Que a gente até ficou se perguntando quem era que estava cantando. Depois a gente ficou meia hora tentando lembrar, perceber quem que era a cantora. Quem é o cantor? Porque eu acho que tem muito efeitinho, né, na música, assim, fica mais difícil de descobrir. E na trilha sonora a gente tem os clássicos do sertanejo, né? O Amor, de Zé de Camargo e Luciano, As Andorinhas aí cantada com a voz da Ana Castela, que agora é um grande nome do sertanejo também. E Saudade da Minha Terra, de Chitãozinho e Chororó, porque se não tiver Chitãozinho e Chororó em novela rural, não é novela rural, então estão aí gabaritando e não vai ser evidências, então acho que todos vencemos. Ótimo. Bem, isso é o que a gente tem para apresentar aqui da novela Eita Mundo Melhor. E se você tem a mesma impressão que a gente, você também sabe que essa novela vai dar picos de audiência altíssimos, né? Eita Mundo Bom era uma novela que bombou muito na exibição original, na reprise bombou muito também, então não duvido que a continuação vai fazer a mesma coisa. Não, eu acho que assim, no começo eu tava mais reticente, mas eu acho que o Valcir, ele conseguiu, pelo que eu ouvi ele falar, e pelo que a gente já viu de teaser e tal, eu acho que ele conseguiu realmente dar uma suavizada nesse negócio de fazer continuação. Eu acho que continuação é meio perigoso realmente quando você resolve fazer tudo muito certinho, assim, tá? Igual acho que aconteceu em Verdades Secretas. Agora eu acho que é um negócio já tão... E outra é mais fácil também, né? A impressão que eu tenho é que todas as novelas do Valcir são continuações delas mesmas, porque elas, pra mim, todas elas se passam no mesmo universo. A Ana Francisca, a Catarina, todo mundo tava na mesma fazenda em uma dada hora. Então eu acho que fica mais fácil você visualizar, assim. E aí, novela rural, cara, muito difícil dar errado, eu acho. Muito difícil. Pelo que a gente viu, e ainda os atores que entraram, né, no lugar de novos, assim, você tem Tony Tornado, você tem Nívia Maria, então a Du Moraes, etc. É muita gente também muito gabaritada para este público, né? Também acho muito legal eles trazerem de volta esses atores mais velha guarda, assim, né, que eu acho importante. E em questão de roteiro, eu acho até interessante, isso é uma coisa clássica de sequências, mas fazer com que o Candinho esteja numa outra posição, porque agora ele vai estar na posição que é Eliane Jardine na novela anterior, de procurar o filho, né? Agora é ele que vai passar por esse drama.
Então, enfim, eu acho que promete muito. E botar o pessoal do sítio pra encher o saco em São Paulo também já me parece engraçado. Eu acho que a novela tem. Eles falaram o tempo inteiro, assim, durante a coletiva, de ser uma novela que vai voltar à novela clássica, que vai ser uma novela para toda a família, que vai ser uma novela que vai agradar todos os públicos, uma novela das 6 muito leve, uma novela das 6 que vai ter humor. E no fim das contas, acho que não tem muito como você discordar disso, né? Porque você vai vendo o Valcir aí na edição especial que passou Crave a Rosa, que passou Chocolate com Pimenta. Puta merda, foi um sucesso realmente entre os senhorzinhos, acabavam de almoçar e iam todos assistir novela. Então eu acho que tem essa energia mesmo de novela que une toda a família, mas aí eu não posso tirar de Garota do Momento, eu acho que Garota do Momento já vinha disso também. Então acho que vai ser bom pra Globo, porque você vem de uma novela que já era uma novela das 6 clássica, para entregar para outra novela das 6 clássica, você não vai ter nenhum corte abrupto, né, de linguagem, assim. Talvez pros jovens, eu não sei, eu não vi muito casal jovem, eles gostam de ter uma chipaçãozinha, né? Tem que ver esse negócio. Às vezes a Larissa Manoela foi chamada pra isso, mas aí ela não tem par, né? Ela vai fazer par com o Candinho. Não, ela vai fazer par com o Celso. Ah, tá. Não é necessariamente o que um jovem gostaria de ver. Né? Ela vai fazer par com o Celso, ela vai reabilitar o coração dele pela segunda vez. Então, vamos ver como é que vai ser. E se você gosta de séries, novelas, reality shows, novelas com chiqueiro e carros desgovernados, fica aqui no Code TV, se inscreve no canal e também segue a gente nas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo, tanto as nossas pessoais quanto as do canal. Tem um canal de transmissão do WhatsApp, caso você não tenha rede social e queira saber quando vai sair vídeo. E recado, claro, assim que acabar o primeiro capítulo de Eta Mundo Melhor, estaremos aqui em live para comentar o que a gente achou. A mesma coisa com o último capítulo de Garota do Momento. Sim, então fica de olho aí, que tem 2 lives, uma na sexta, outra na segunda, aquele clássico de sempre. Logo depois que acabar a novela, na hora do seu jornal local da sua cidade. Então fica aí de olho. E conta pra gente se você tá animado com a continuação de Eta Mundo Melhor. Já tá muito bom, né? Que agora é Eta Mundo Melhor. O que você gostou mais? Se você está triste com quem não voltou. É isso e até o próximo vídeo. Até mais, gente. Tchau. Tchau.